Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui nesse plantão glorioso, primeira edição, para a gente falar da possibilidade de TT, ponta direita do Panathinaikos da Grécia, revelado pelo Grêmio, seleção brasileira, campeão sul-americano sub-20, teve grande destaque logo no início da carreira jogando no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. TT há pouco tempo aí, enfim, desde o final da temporada passada, né, essa temporada 24-25, foi eleito o melhor jogador da temporada, o melhor jogador do campeonato grego. Será mesmo que Botafogo, Panathinaikos e TT vão chegar a um acordo e ele pode ser o nosso novo ponta-direita? Enfim, o GE falou que há pouco tempo o Botafogo não fará loucuras financeiras para contratar jogadores para a ponta direita. TT não seria uma loucura financeira, até porque os valores que o Panathinaikos adquiriu, né, os valores gastos pelo Panathinaikos para adquirir o TT foram valores muito baixos, né, não passavam aí de 5 milhões de euros. É claro que o jogador está um pouco mais valorizado, tem 25 anos, jovem, mas chegaria por um valor bem menor, por exemplo, do que a contratação do próprio Luiz Henrique, do Danilo, entre outros jogadores que vieram por um valor muito mais alto. E essa informação, trazer para vocês aqui, né, consta já em alguns portais gregos, tá? Um jornalista, o João Van Boysen, jornalista radicado na Europa, jornalista brasileiro, foi quem trouxe também essa informação. Alguns portais gregos, como a Major Sport, já cravando, né, que o Botafogo contrata TT do Panathinaikos, porém, não dá para cravar nada, tá? Conversei há pouco com a minha fonte, não tem nada certo, tá? O Botafogo não quer passar informação nenhuma de negociação, principalmente em dia de jogo. O foco do Botafogo hoje é a estreia dessa camisa linda, nova, né? Diretoria, vamos mandar fazer uma camisa bonita dessa sem esse patrocinador, né? Camisa lisa, camisa bonita, para o torcedor tirar uma onda, usar. Adorei essa camisa, achei assim muito realmente Aura 90, mas aí tem que tirar o patrocínio, né? Tem que ter essa possibilidade, né? O torcedor tem que ter também esse direito de escolher, né? Enfim, mas maravilhosa camisa, já vendendo na internet, vendendo nas lojas. E o Botafogo não quer tirar o foco da partida de hoje contra o Corinthians. A gente vai falar também sobre essa partida e vamos falar aqui dessa possibilidade de contar com o TT. Era um dos jogadores, tá, que estava no radar do Botafogo, assim como o Luiz Guilherme, como há pouco tempo o Wesley, que acabou renovando, né, acabou renovando com o Al Nassr, teve a oportunidade de vir, não veio, o Botafogo tinha prioridade para adquirir, o Al Nassr resolveu renovar. E o TT também era um dos nomes ventilados. Ontem, né, meu amigo Otávio Bocão trouxe aí a possibilidade do Antony, que quer ficar no futebol europeu, óbvio, né? Quer ficar no futebol europeu, tem muito mercado para isso, tá? Mas o caso do TT é um jogador que também teria mercado, principalmente pela temporada que ele fez agora na Grécia. Mais um projeto semelhante ao que o Botafogo fez com o Luiz Henrique pode ser um atrativo para esse jogador gaúcho de 25 anos revelado pelo Grêmio. Para quem não se lembra, né, do TT, vou trazer aqui alguns dados dele, né? Ele começou do Grêmio, nem chegou a jogar profissionalmente no Grêmio, quase. Foi contratado pelo Shakhtar Donetsk e no Shakhtar Donetsk, vamos lá, começou a jogar no Shakhtar na temporada de 2018-2019, né? Ganhou título adoidado, fez muitos gols, em 108 jogos. O TT tem 31 gols e 15 assistências, lembrando, não é um centroavante de área, é um jogador que joga pela ponta, com uma chegada muito interessante no ataque, né? Então, pelo Shakhtar Donetsk, teve seu momento mágico, né? Muito jovem, conquistando vários títulos, e aí a guerra da Ucrânia com a Rússia acabou servindo de justificativa para que ele deixasse o futebol ucraniano e fosse negociado com o Lyon da França, né? No Lyon, em 30 partidas, fez 8 gols, deu 10 assistências, né? Então chamou a atenção da Premier League.
e aí o TT foi jogar no Leicester City. O Leicester, né, que foi campeão inglês há algum tempo aí, e surpreendeu o mundo inteiro. Afinal de contas, com o investimento que o Leicester tem, como é que ele conseguiu competir com os gigantes ingleses? Foi campeão, ficou fazendo algumas boas campanhas por um tempo, mas aí a magia foi acabando, a carruagem foi virando abóbora e o TT chegou lá nesse momento. Acabou fazendo um gol só em 14 jogos numa campanha que já era muito ruim do Leicester, que terminou no rebaixamento da equipe para a Série B da Inglaterra. E aí ele foi para o Galatasaray. Também não foi bem, né? Ficou aí 2 temporadas, né, no Galatasaray, não foi bem, 45 jogos, foram apenas 3 gols e 6 assistências, até chegar no Panathinaikos na temporada 2024-2025. Né? E aí jogou torneios continentais, né, a Conference League conquistada pelo Chelsea, o Panathinaikos estava lá. O Panathinaikos é a equipe que faz frente, tenta fazer, o Olympiacos, da Grécia, né? E a gente tem aqui os números do TT no Panathinaikos, são números muito bons. Em 50 jogos, 11 gols, 3 assistências, e o mais interessante é que o TT foi eleito o melhor jogador da temporada grega. Então ele foi o melhor jogador do campeonato. Mesmo com o Panathinaikos não tendo levantado a taça, ele foi o melhor jogador do campeonato. Então é claro que os valores referentes ao TT, eles não serão os mesmos valores pelos quais ele foi adquirido pelo Panathinaikos, né? Hoje, o TT, que foi comprado por pouco mais de 4 milhões de euros, né? Quase 5 milhões de euros, hoje o valor do TT estaria avaliado em 10 ou 11 milhões de euros, tá? Então seria uma contratação também pesada. O Botafogo teria que gastar mais de 100 milhões de reais para trazer o TT. É claro, isso pode ser negociado, é um jogador que, apesar da temporada brilhante, 25 anos é uma idade que, até mesmo para os grandes clubes do terceiro escalão, e o Olympiacos, o Panathinaikos estão aí, né? É uma idade mais avançada. Então, o Botafogo, é claro, pode tentar negociar, baixar essa pedida e tal. E aí, Guilherme, de onde você tirou isso, Guilherme, e tal? Na verdade, da mesma fonte que eu tirei o Luiz Guilherme, né? Da mesma fonte que o Bocão também tirou o Antony, a gente tem conversas, né, com pessoas tanto ligadas ao Botafogo, mas essa não foi uma pessoa ligada ao Botafogo que trouxe, né? Já era uma informação antiga que o Botafogo tinha o TT no radar, como tentou negociar com o Luiz Guilherme, entre outros jogadores, né, com o Wesley, o próprio Elinho, né, no radar. Mas o João Van Boyse, que é um jornalista brasileiro radicado na Europa, hoje mora na França, foi quem ventilou a informação da possibilidade, né, vou trazer aqui a informação dele. O Botafogo demonstrou interesse no atacante brasileiro TT, que está no Panathinaikos. O Alvinegro sondou a situação do jogador e deve fazer uma investida nos próximos dias. O Botafogo está na busca de um extremo. E aí, alguns portais, né, gregos também já haviam falado sobre isso. Um deles é o BN Sports, portal da Grécia, né, bnsports.gr, portal da Grécia, falando sobre o Vagianides, lembram dele? Né? Vagianides e tal, e depois Botafogo vem com oferta para Panathinaikos sobre TT. E outro portal também foi o portal Mail Sports, que já foi mais incisivo, e aí eu não gosto desse tipo de afirmação, a não ser que venha realmente de fontes fidedignas, né, de que Botafogo fecha com o TT. Não é assim, não fechou, tá? Não tem nada fechado, mas a coisa pode esquentar nos próximos dias. Todavia, o GE, mesmo trazendo essa informação de que o Botafogo não deve fazer loucuras, bom, ao meu ver, loucura seria você gastar a mesma coisa que gastou no Danilo num ponta, ou fazer a maior contratação da história trazendo um ponta. Isso seria uma loucura financeira, né? Segundo o GE, né? Muitas aspas aí, porque o que é loucura para o GE não é para o John Textor, né? Enfim. Agora, investir 80 milhões, 85 milhões, 90 milhões, 100 milhões de reais. O Botafogo, como recebeu a grana do Almada, né, do Igor Jesus, tal, fez algumas vendas que geraram aí quase meio bilhão
Então o Botafogo poderia pensar nessa posição que é uma posição carente, tá? Dizer que o Botafogo conta com o Matheus Martins, que a gente não sabe como vai voltar. Dizer que o Botafogo conta com o Barreira, que não é ponta direita. Dizer que o Botafogo conta com o Natan Fernandes ou o Tuco Corrêa. Não, isso aí não é sério. Isso não é sério. O Botafogo não pode estar falando sério. Não estou dizendo que o Botafogo falou isso, tá? Estou trazendo aqui o que eu li no portal do GE, de que o Botafogo não deve fazer grandes investimentos, juntando com aquilo que eu li de algumas mídias alternativas, do Botafogo, inclusive, né? Dizendo que o Ancelotti prefere improvisar fulano, ciclano, ou então usar Beltrano. Não, aí não é para ganhar títulos, porque desde que Luiz Henrique e Júnior Santos saíram, a gente tem o Arthur como o nosso único titular. E o Matheus Martins voltou de contusão. A gente não pode simplesmente jogar na conta do Matheus Martins. Não, ele vai substituir. Já no próximo jogo ele vai muito bem. Pode ir bem como pode não ir. Precisa de ritmo de jogo. Né? Então, muita calma nessa hora, né, galera? Gente, lá, falei do Matheus Martins, porque segundo João Pedro Fragoso, ele está relacionado para a partida, né, depois de tanto tempo. Arthur não joga no Botafogo, né? Tá aí com o quadro gripal, treinou na sexta-feira, mas não joga. Segundo o GE, o Natan Fernandes deve ocupar aquele espaço ali. Não sei. Tenho minhas dúvidas, tá? Acho ainda que o Ancelotti vai aprontar na escalação. Ele poderia, por exemplo, o Savarino é destro, o Savarino joga pelo meio, é claro. Ou ele começa no jogo no 4-4-2, com Savarino e Montoro mais pelo meio, Savarino no meio caindo para a direita, Montoro caindo para a esquerda, né? E ele colocar o Cuiabano mais avançado com o Arthur Cabral, ou colocar o Corrêa e o Cabral, Corrêa de segundo atacante, Cabral de primeiro, ou fazer exatamente o que muitos acham que ele vai fazer, Montoro pela esquerda, Savarino no meio, Natan Fernandes pela direita, Arthur Cabral centralizado. São várias possibilidades, né? Tem o Santiago Rodrigues jogando pelo meio, o Savarino deslocado para a direita, o Montoro pela esquerda, Arthur Cabral como centroavante. Ele poderia fazer várias situações ofensivas, né? A gente vai aguardar. A tendência é que o Botafogo comece com John, Vitinho, Caio, Barbosa, Alex Telles ou Cuiabano, Newton, Alan, e aí Montoro, Savarino, Arthur Cabral no comando, e aí Natan Fernandes, Santiago Rodrigues. Eu ainda não estou muito crente que ele vai colocar o Natan Fernandes de início não, tá? Vamos ver. O Natan Fernandes tem entrado, né? Tem ganhado pontos com o Ancelotti. Mesmo no jogo em que jogou mal, ele deu assistência para o gol do Cuiabano. Então tem ganhado pontos aí com o David Ancelotti. Vamos ver como vai ser essa escalação inicial para pegar um Corinthians que também tem os seus problemas, né? Corinthians tem o Palmeiras, um grande clássico, já na Copa do Brasil, está poupando alguns jogadores, pensando nesse jogo contra o Palmeiras. Memphis, os jogadores que estão suspensos, né? O Garro, Martínez, talvez o Carrilho não jogue, Yuri Alberto voltando hoje, 2 meses parado, talvez não entre de titular. Então a tendência é Thales Magno, Ángel Romero, a tendência é um time misto, alternativo, poupando aí as principais peças da equipe corintiana. Em tese, jogo pra gente ganhar, né? Jogo pro Botafogo ganhar. Em tese, é isso. Dentro de campo, não dá para relaxar, não dá para achar que tá tudo certo, tá? A gente também tem nossos desfalques, Marlon Freitas e Arthur vão fazer falta, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que contra um Corinthians que com a força máxima já é limitado, poupando vários jogadores, o Botafogo precisa conquistar a vitória hoje. É vencer ou vencer. Se quiser continuar sonhando com a briga pelo título brasileiro, defendendo o seu título, tem que vencer o Corinthians hoje. Já perdemos pontos que não eram para ser perdidos contra o Vitória, hoje contra o Corinthians é uma situação de vencer ou vencer, tá certo? Fico por aqui, mais informações a gente volta aí num plantão extraordinário ou num vídeo curto, num shorts, aqui no canal Gigante Glorioso. Aqui é Botafogo, valeu!